Nessa semana de festividades, continuamos a trazer para o público o presente da verdade, da informação, da perspectiva. Estamos disponibilizando nesse canal alguns destaques da programação de nossa plataforma para assinantes, a Epoch TV Brasil. Você assiste a seguir alguns trechos de nossa entrevista exclusiva com Joseph Umiri. Ele foi fuzileiro naval, servindo no Iraque, e também participou do exercício multinacional UNITAS, na região da América Latina e do Caribe. Especialista em guerra assimétrica, ele passou as últimas 2 décadas estudando essa região e frequentemente oferece relatórios analisando a influência de China, Irã e Rússia. E também sobre como combater a mistura de terrorismo e crime organizado transnacional. A entrevista completa, junto de nossos documentários premiados e muito mais, pode ser encontrada na Epoch TV Brasil, epochtv.com.br. Link na descrição e nos comentários. Vamos conferir. Quando nos sentamos da última vez, estávamos planejando falar sobre a influência chinesa na América do Sul, os impactos sobre os Estados Unidos e também como o Irã se encaixa nesse contexto. Essa é outra área de sua especialidade, e, é claro, cada vez mais a Rússia. Mas, no final, acabamos falando sobre a eleição venezuelana, que tinha acabado de acontecer. Você poderia me atualizar brevemente sobre a situação desde que conversamos há cerca de um mês? Bem, acho que conversamos logo após a eleição. Então, logo após a eleição, houve um esforço da oposição da Venezuela, de Maria Corina Machado e Edmundo González, para angariar apoio internacional. E acho que eles fizeram um bom trabalho. Acho que basicamente conseguiram que cerca de 2/3 da América Latina reconhecesse Edmundo González como presidente eleito da Venezuela, o que, você sabe, está de acordo com os resultados das urnas que ela demonstrou, ou pelo menos não reconhecesse Nicolás Maduro como presidente eleito. Apenas um punhado de países reconheceu o presidente Nicolás Maduro como presidente eleito. Os mesmos países que o reconheceram imediatamente, Cuba, Honduras, Nicarágua, Bolívia, os grandes países, Brasil, Colômbia, México, aqueles sobre os quais falamos não chegaram ao ponto de reconhecer Edmundo González, mas também não reconheceram Nicolás Maduro. E acho que isso é, de certa forma, uma vitória diplomática para Maria Corina. Mas agora eu diria que quase 2 meses depois, não sei o quanto mais Maria Corina conseguirá da comunidade internacional com relação a isso. Sei que ainda há muito esforço para galvanizar o povo venezuelano em torno dos resultados. E acho que a maioria das pessoas na Venezuela sabe muito bem o que aconteceu. Elas entendem que Edmundo González venceu, mas entendem que não tem as armas e que as armas estão nas mãos do regime. Então há muito pouco que eles possam fazer. E o regime se tornou muito mais draconiano no aparato repressivo. Uma das atualizações é que houve uma reformulação de alguns dos membros do gabinete na Venezuela e um dos indivíduos mais notórios do regime de Maduro, que se chama Diosdado Cabello, seu nome se traduz como dado por Deus, Diosdado. Ele se tornou uma espécie de chefe da segurança interna. Ele é um dos indivíduos responsáveis por toda a repressão que está acontecendo, que prendeu milhares de pessoas na Venezuela, que matou mais de dezenas e que realmente perseguiu a própria Maria Corina e sua equipe. E Edmundo González, o presidente eleito da Venezuela, deixou o país. Ele foi para a Espanha. Então agora ele está efetivamente no exílio. Basicamente, as chances de vê-lo como presidente da Venezuela estão diminuindo a cada dia. Portanto, o resultado final é que esse tipo de aparato repressivo está crescendo, acho. É isso que você está me dizendo aqui. Está crescendo, está se tornando muito mais sofisticado em seus métodos e medidas. Tem muito mais apoio externo dos atores típicos Rússia, China, Irã, Cuba e outros. E acho que estamos chegando a um ponto em que Nicolás Maduro e seu regime estão enviando uma mensagem. Nós nos preocupamos apenas com o que controlamos e controlamos o que acontece na Venezuela. E acho que essa é a mensagem que eles estão enviando. E enquanto tiverem o apoio da Rússia, da China e do Irã, acho que eles ficarão satisfeitos em continuar assim. E você basicamente está prevendo que esse processo continuará. Bem, falamos sobre isso em nossa entrevista. Falamos sobre a opção da Nicarágua. Daniel Ortega tomou essa opção em 2018 na Nicarágua, onde ele basicamente se isolou da comunidade internacional e basicamente restringiu as liberdades dentro do país, incluindo a Igreja Católica. Então Maduro está indo na mesma direção. Ele está basicamente dizendo que não se importa com o que a comunidade internacional diz, e ele está se fechando e mostrando seu controle total sobre todos os elementos de poder dentro da Venezuela. Fale-me um pouco sobre sua formação e como começou a se interessar em como esses regimes repressivos estavam se focando na América do Sul. Acho que comecei a me dedicar academicamente analisando as redes do Irã na América Latina, depois as redes da Rússia e, mais tarde, as redes da China. E gosto de descrever isso como se eu estivesse olhando para 3 problemas separados e agora percebo que tudo é o mesmo problema.
Então é tudo um grande problema, mas se eu voltar ao meu próprio interesse, mesmo além do meu interesse acadêmico, volto ao meu tempo no Exército e quando estava no Corpo de Fuzileiros Navais. Eu fiz um exercício militar na América Latina. A única coisa que fiz da América Latina foi um exercício naval chamado UNITAS. Basicamente, é uma circunnavegação em torno de partes da América Central e do Sul, onde são realizados treinamentos bilaterais e, às vezes, treinamentos multinacionais com as Forças Armadas das nações anfitriãs. E, para isso, é preciso passar pelo Canal do Panamá. E quando passei pelo Canal do Panamá, fui informado, mas também observei as empresas portuárias, as holdings portuárias, que controlavam os dois lados do canal em 2004, e eram empresas chinesas controladas pelo Estado. Era a Hushan Ampoa. Tivemos um briefing completo sobre a Hushan e Li Ka-shing, o proprietário, e como eles expandiram sua presença na América Latina. E isso foi em 2004, isso foi há 20 anos. Isso despertou meu interesse porque eu estava lá visitando a América Latina como oficial militar, procurando fazer treinamento com nossos colegas da nação anfitriã. E eu não sabia que a China tinha tanta presença nessa parte do mundo. Lembro que quando estávamos atravessando o canal, havia um tipo de exercício naval chamado Missões Snoop, que basicamente consiste em observar o tráfego das embarcações que estão transitando pelo canal. Lembro de estar observando e você notava que os fretes que eles estavam pagando para as holdings portuárias chinesas eram grandes somas de dinheiro. Então, ali mesmo tive o meu primeiro vislumbre de que há grandes negócios envolvidos na forma como a China está operando nesse lado do mundo. E, é claro, você sabe que a influência deles nessa região e no Canal do Panamá só aumentou desde então. Sim, exatamente. E não apenas no canal. Naquela época não tem um número completo, mas eles provavelmente tinham um punhado de portos que estavam trabalhando na construção de portos, principalmente da expansão. Hoje, porém, eles têm mais de 40 projetos de construção de portos nas Américas Central e do Sul. Eles têm grandes portos de águas profundas na América do Sul. Eles têm projetos de expansão de portos para criar canais alternativos na América Central e no México. Além disso, eles têm a capacidade agora para operar tanto do lado do Pacífico quanto do lado do Atlântico e do Caribe, no hemisfério ocidental. Portanto, eles se expandiram tremendamente nesse domínio. Quais são as implicações desses 40 portos de águas profundas na segurança nacional do Canadá, minha nação, dos Estados Unidos e da América do Norte em geral? Para responder, deixe-me ir até 2004, porque isso é o que eu não percebi na época em que estava fazendo esse treinamento com os militares de lá. 2004 foi um ponto de inflexão para a China e a América Latina, porque Hu Jintao veio à América Latina. Acho que foi a primeira visita de um presidente chinês no século XXI. E ele veio com uma declaração ousada e uma promessa ousada. Ele disse que iria investir 100 bilhões de dólares nos próximos 6 anos. E isso atraiu os olhos e a atenção de todos na América Latina. Você disse que vai gastar 100 bilhões de dólares na América Latina. Muitas pessoas vão lhe pedir ou convidá-lo para ir ao país delas. Então ele fez essa promessa e não estava mentindo. Em 2010, acho que o número era, na verdade, 110 bilhões em comércio, empréstimos e investimentos que a China havia feito na América Latina. E isso aumentou para mais de 450 bilhões hoje, certo? Portanto, essa história que estou descrevendo é uma história de intenção maligna e de negligência dos Estados Unidos. E vou explicar isso. A intenção maligna é que, da maneira como Hu Jintao se expressou, e obviamente você sabe que mudamos para Xi Jinping, mas quando ele se expressou, ele meio que criou uma narrativa que tomou conta da América Latina de que o único interesse da China era econômico, comercial, de negócios. E lembro de ter participado de conferências em que eles até mudaram a imagem da China para o panda em vez do dragão, para que a China tivesse uma aparência mais suave e dissesse que se tratava de comércio, de relações diplomáticas e de intercâmbio cultural, de não temos intenções militares, enfim. Na verdade, se você tentasse alegar que a China tinha intenções militares, seria rechaçado por muitos de seus canais de desinformação. Então, essencialmente, tiveram essa era em que acho que eles enganaram a América Latina e fizeram com que a América Latina pensasse que tudo se resumiria a comércio e negócios. Mas também digo que havia um aspecto de negligência nisso, porque para os Estados Unidos esse é o bairro onde vivemos. Foi aqui que, sabe, eu estive como parte de um exercício militar. Temos uma quantidade enorme de parcerias militares. Temos relações diplomáticas, relações culturais, você sabe, desde a doutrina Monroe, essa é a área que supostamente está fora dos limites das potências externas. Portanto, os Estados Unidos adotaram muitas políticas equivocadas com relação a isso. Vou descrever uma que me foi contada e vou te contar porque tem a ver com a maior instituição financeira multilateral da América Latina, que se chama Banco Interamericano de Desenvolvimento. Durante a crise financeira de 2008 e 2009, o BID passou por uma enorme dificuldade econômica.
eles estavam praticamente à beira da falência. Eles estavam com $1 bilhão no vermelho, sabe? Porque tinham sido submetidos a subprimes, pois, como instituição de empréstimo, estavam emprestando muito em projetos de construção, em projetos habitacionais. Alguns desses empréstimos foram feitos pelo Nationwide, que foi extinto, e então eles tinham $1 bilhão em inadimplência, que não tinham capacidade de pagar. Por isso, eles pediram socorro. O problema é que os Estados Unidos não estavam no negócio de recapitalizar todo mundo e já estavam socorrendo grandes bancos como o Lehman Brothers e o Goldman Sachs e alguns outros que estavam com problemas financeiros. Então, o que o BID diz é que os Estados Unidos não conseguiriam a recapitalização, o que abriu a oportunidade para a China. Na época, a China não era membro do Banco Interamericano de Desenvolvimento e acho que pelo fim da Iugoslávia ou pela retirada de um desses países menores, abriu-se uma oportunidade para a China ingressar no banco como acionista minoritário. Estou falando de 0,004% e eles não teriam pago mais do que $20 milhões para se tornarem acionistas. Mas eles fizeram algo sem precedentes nos 60 anos de história do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Eles pagaram algo chamado taxa de entrada. Nunca. Nenhum dos membros do banco jamais havia pago isso antes de a China introduzir essa taxa de entrada. Estavam recapitalizando o banco. O ex-diretor do Banco Interamericano de Desenvolvimento que me contou essa história chamou isso de propina institucional. Basicamente, eles cooptaram a maior instituição multilateral da América Latina. E o que eles fizeram com isso? Bem, eles impuseram condições e algumas dessas condições eram que eles fornecessem esses fundos especiais de operação que eles criaram por meio do banco. Se eles concedessem esses empréstimos a países específicos, eles teriam de ser equiparados pelo BID. Ou seja, se o Banco de Exportação e Importação da China começar a emprestar a esses países, o BID terá de equiparar esses empréstimos. Essa foi uma condição que aconteceu. Portanto, se os Estados Unidos são quase 40% dos acionistas desse banco, não é exagero dizer que eles cofinanciam a ascensão da China na América Latina. Foi assim que eles chegaram a esses 150 bilhões. Foi assim que eles chegaram aos 450 bilhões. Portanto, as políticas equivocadas dos Estados Unidos e o fato de não entenderem o que a China estava fazendo levaram a isso. E digo negligência dos Estados Unidos porque simplesmente deixamos que isso acontecesse sob nossa supervisão. E se olharmos para o lado ocidental da América Latina, eu diria que no sul eles estão construindo para ter a capacidade de receber submarinos. No centro, no Peru, eles estão procurando ter a capacidade de receber porta-aviões. E no norte, onde está a América Latina Central, eles teriam a capacidade de receber navios de apoio. E isso agora é uma ambição. Acho que ainda não está concluído, mas acho que a ideia é essa. Se eles conseguirem romper a cadeia de nações insulares e passar de Guam para o Oceano Azul, eles precisam ter um destino. E para ter esse destino, eles precisam construir a infraestrutura com antecedência. Assim, eles fizeram isso nos últimos 20 e poucos anos da América Latina, enganando-os, dizendo que se tratava de comércio e negócios, e em parte era, mas também criando a infraestrutura de uso duplo para que, quando precisassem enviar navios militares para a região, pudessem fazê-lo. Acho que isso foi revelado em 2024. Eles acabaram de anunciar que realizarão um exercício militar conjunto com o Brasil em uma parte do Brasil que tem grande número de forças de operações especiais brasileiras. Eles vão inaugurar o porto peruano este ano, supostamente se tudo correr dentro do cronograma, e Xi Jinping pode visitar o Peru para inaugurar esse porto. Já mencionei em vários programas que o regime chinês tem interesse em manter os Estados Unidos, que considera seu principal inimigo, ocupados em outros lugares. E, fundamentalmente, isso também no caso da América Latina permite que a China tenha a capacidade de alcançar e tocar os Estados Unidos de uma maneira que não seria possível de outra forma, certo? Quer estejamos falando de fentanil, quer estejamos falando de imigração, quer estejamos falando de postura militar, você conhece o paradigma. Fundamentalmente, a China está tornando a América Latina uma região mais inóspita para os Estados Unidos, e isso inevitavelmente permitirá que os Estados Unidos se concentrem menos no Indo-Pacífico, menos na China, porque eles precisam lidar com o exterior próximo. Assim, em muitos aspectos, isso traz inúmeras vantagens e benefícios para seus cálculos estratégicos. A China entende isso deliberadamente. Isso foi descrito para mim uma vez em um desses seminários e acho que ficou comigo essa ideia de que a China sabe, eles tiveram por 30, 40 anos essa ideia de que iriam projetar poder por meio do crescimento, certo? Crescimento de suas forças armadas, crescimento de sua economia, crescimento de suas relações internacionais. E eles fizeram um pouco disso, mas acho que a China já não está mais crescendo. Suas forças armadas não estão se mantendo como as pessoas pensam.
Sua economia, como estávamos falando, está se contraindo. Sua legitimidade é questionada em muitas partes do mundo. Acho que desde a Covid, sua legitimidade está mais em questão do que nunca. Portanto, se você não está mais crescendo, a única outra maneira de projetar poder é reprimir. Assim você pode parecer mais poderoso se o resto do mundo parecer mais fraco. E o que estamos vivenciando hoje? Estamos vivenciando fraqueza em todo o mundo. Isso provavelmente não tem precedentes nos tempos modernos. O que a Rússia fez na Ucrânia, o que o Irã e seus representantes terroristas estão fazendo em Israel, o que a Venezuela está fazendo na América Latina, está tornando o mundo mais fraco e fazendo com que os Estados Unidos pareçam mais fracos. Então eu acho que isso se encaixa muito bem em seus cálculos sobre como eles querem projetar força e poder em todo mundo. É tudo uma questão de percepção. E a China, creio eu, tem tudo a ver com a manipulação de percepções. Obrigado por assistir. Você pode ver a entrevista completa e muito mais na Epoch TV. Acesse epochtv.com.br. Link na descrição e nos comentários. Nós, do Epoch Times Brasil, desejamos a todos boas festas e um excelente ano novo.